Está escrito em Salmo 34, versículo 18, o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Meu irmão, minha irmã, a espiritualidade cristã é marcada pelo amor a todas as pessoas, sem exceção. Jesus nos ensinou que devemos amar os outros como Ele nos amou. Isso encontramos em João 13:34. E esse mandamento deve ser o norte que orienta as nossas vidas, as nossas ações, as nossas atitudes e também os nossos relacionamentos. No entanto, a realidade humana nos mostra que, embora sejamos chamados a amar a todos, há pessoas com as quais naturalmente nos sentimos mais à vontade e outras das quais preferimos nos afastar. Isso é fato. Há indivíduos que nos atraem pela sua forma de ser, pelo seu comportamento, ou até mesmo pela maneira como nos fazem sentir. Mas há também aqueles que, infelizmente, nos causam desconforto. Isso é algo inerente à nossa natureza humana. E por mais que tentemos ser imparciais, sempre haverá um tipo de afinidade ou de repulsão nas nossas relações interpessoais. Contudo, chegamos aqui no Salmo 34, no versículo 18, onde o mesmo nos revela algo profundo sobre o coração de Deus. Aqui o salmista nos afirma categoricamente que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Este texto bíblico aqui, Salmo 34, nos dá uma chave preciosa para compreendermos o tipo de pessoa que para Deus atrai de maneira especial o seu olhar, a sua atenção. Ao contrário de nossas tendências humanas de valorizar a força, o poder ou a autossuficiência, Deus tem uma inclinação particular por aqueles que se encontram em humildade e em fragilidade. E isso deve ser uma grande lição para todos nós. O primeiro tipo de pessoa que chama a atenção de Deus é aquele que possui o coração quebrantado, segundo o texto bíblico do Salmo 34. A ideia de quebrantamento aqui não é um atestado de fraqueza ou de impotência, não, mas sim um estado de humildade profunda. Ou seja, um estado onde a pessoa tem clareza sobre as suas limitações, tem consciência de suas limitações em termos de capacidade, de suas falhas e também de sua fragilidade, da fragilidade da sua natureza humana. Um coração quebrantado é um coração sensível, um coração que se auto-reconhece pecador, que entende a profundidade da sua miséria, mas ao mesmo tempo anseia por transformação. Pessoas com o coração quebrantado são aquelas que, mais do que se comparar com os outros, sabem reconhecer as suas próprias faltas. Elas não são cegas às suas falhas e estão dispostas a ouvir, a aprender e, sobretudo, a mudar quando se faz necessário. Essas pessoas de coração quebrantado são acessíveis às correções e refletem a verdadeira humildade, pois elas entendem que, apesar de suas imperfeições, tem um Deus misericordioso que não as rejeita, mas que as acolhe. Elas são genuínas em suas relações, menos
preocupadas em parecer boas aos olhos dos outros e mais preocupadas em crescer diante de Deus. A exemplo de João Batista, que declarou: importa que ele cresça e que eu diminua. O coração quebrantado também é sensível ao sofrimento alheio. Pessoas assim não têm dificuldades em demonstrar empatia, ou seja, em se colocar no lugar da outra pessoa. Elas são capazes de se colocar no lugar do outro e compreender a sua dor e, principalmente, oferecer ajuda com amor genuíno. Oferecer ajuda de forma despretensiosa, sem esperar algo em retorno. A humildade que nasce do coração quebrantado não só as aproxima de Deus, mas também as torna mais amáveis e compassivas para com os outros. Essa é a atitude que Deus mais valoriza em seus filhos. Pessoas de coração quebrantado, de coração sensível. Outro tipo de pessoa, elencado aqui neste versículo, que diz que o Senhor se aproxima de maneira especial, é aquele com o espírito abatido. O espírito abatido, ao contrário do coração quebrantado, pode estar associado ao desânimo e à vulnerabilidade. São pessoas que enfrentam momentos de crise, momentos de dor emocional, momentos de perda, ou muitas vezes se encontram numa luta interior, sentindo-se como se não tivessem mais forças para continuar, quando estão atravessando por conflitos existenciais, achando que não vale a pena viver. Muitas vezes, essas pessoas são invisíveis para o mundo, especialmente em uma sociedade que nós vivemos atualmente, uma sociedade que valoriza a produtividade, o sucesso, o êxito e a autossuficiência. Essas pessoas, elas são muitas vezes vistas com olhos de compaixão. Ao contrário, muitas vezes elas são ignoradas ou rejeitadas, pois a sua fragilidade pode ser vista como algo desconfortável ou até mesmo inútil em um mundo que preza tanto pela performance e pelo vigor. Mas aí chega Deus, né? E Deus, em sua grande misericórdia, está perto dos abatidos. Ele declara que está perto dos abatidos. Ele conhece as suas dores. Ele compreende os seus lamentos. E ele é paciente com seus momentos de fraqueza. Ao contrário de nós, que muitas vezes não sabemos como lidar com a vulnerabilidade do outro, Deus se aproxima com cuidado, com ternura e, sobretudo, com amor. O espírito abatido, por mais que nos pareça um estado de fraqueza, é, na verdade, uma grande oportunidade para Deus se manifestar de maneira poderosa em nossas vidas. Quando nós nos sentimos desanimados e sem forças, é quando Deus muitas vezes age de forma mais intensa, mais, digamos assim, mais enfática com o nosso coração, lembrando-nos que mesmo em nossa fragilidade, Ele é a nossa força. Pessoas abatidas de espírito, embora frequentemente deixadas de lado pela sociedade, nunca serão deixadas para trás por Deus. Ele é o Senhor que salva. Ele é o Deus que cura. Ele é o Senhor que restaura aqueles que se sentem como se estivessem à beira da desistência. Deus cuida daqueles que têm o coração abatido, ou em outra versão, o espírito oprimido. Pois bem, em um mundo onde o orgulho e a altivez dos poderosos são constantemente exaltados,
Deus nos convida a seguir um caminho diferente. Pois é, Deus nos chama a valorizar as pessoas de coração quebrantado e a acolher os abatidos, entendendo que esses sim são os tipos de pessoas que, de fato, atraem a sua atenção e o seu amor. Olha, meu irmão, minha irmã, nós precisamos urgentemente aprender a sermos mais acolhedores e amáveis para com os outros, especialmente com aqueles que estão fragilizados pela vida. E olhe que não são poucos. Muitas vezes nós nos orgulhamos de nossas conquistas, de nossa posição social ou de nossas habilidades. Mas aí chega Deus e nos mostra que o que Ele realmente vê em nós é a humildade do coração. Por isso é pertinente que nós precisamos examinar as nossas atitudes e refletir sobre o que realmente estamos valorizando em nós mesmos e nos outros também. Será que nós estamos mais preocupados com a aparência, com o sucesso, ou com o coração quebrantado e o espírito abatido que Deus tanto valoriza? É importante entender que ter um coração quebrantado não significa nem é um sinal de fraqueza, mas de saúde espiritual. Sim, reflete uma espiritualidade saudável. Portanto, abater-se por muitas vezes também é sinal de humanidade. São nas quedas que nos tornamos mais dependentes da graça de Deus. E é justamente quando estamos mais frágeis, mais vulneráveis, mais fracos, que Deus se faz mais forte em nós. Por isso Paulo nos declara lá em 2 Coríntios 12, que quando ele estava fraco, é que de fato se sentia forte. Olha, crer em Deus e viver pela fé em Cristo não é apenas um exercício espiritual, mas sobretudo uma maneira de nos tornarmos mais humanos. Isso significa aprender a ser sensíveis às necessidades do outro, a reconhecer a nossa própria fragilidade e a estarmos sempre dispostos a oferecer a graça que recebemos de Deus aos que mais precisam. A nossa fé deve nos moldar a cada dia para que sejamos mais humanos, mais sensíveis, mais frágeis e mais amáveis, como Deus nos ensina. Deus se aproxima daqueles que têm o coração quebrantado e o espírito abatido, e Ele nos chama a fazer o mesmo. Que o nosso coração se torne cada vez mais sensível à sua voz e ao sofrimento alheio, e que nos nossos momentos de abatimento possamos confiar plenamente no cuidado de Deus, sabendo que Ele está perto de nós, pronto para nos salvar e nos restaurar. Que possamos aprender com Deus a ser mais humanos, acolhendo e cuidando uns dos outros com o mesmo amor e com a mesma paciência que Ele tem para conosco. E que, ao nos aproximarmos dEle, sejamos moldados à sua imagem e venhamos refletir o seu amor incondicional para com todos aqueles que nos cercam, independentemente se faz parte do nosso círculo familiar ou não. Independente de quem seja, devemos ser moldados à imagem de Deus e refletir o seu amor incondicional para todas as pessoas. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.